Quero só mandar um recado. Não sei se é um covarde só, se são mais covardes, mas tem um covarde aí que fez uma denúncia em relação à minha pessoa, em relação à pessoa do vereador João, em relação à pessoa do vereador Alexandre e em relação ao vereador Elias. Só que eu estive no Ministério Público, porque graças a Deus eu sou bem recebido lá, e eu conheço e tenho bom entrosamento, um respeito mútuo, eu e todos os promotores de Bauru, todos os juízes de Bauru. Então eu procurei, então o senhor que fez essa denúncia, fique ciente que vai ser elaborado um boletim de ocorrência, tá? Nós vamos descobrir da onde saiu essa denúncia, de qual computador ou de qual celular saiu essa denúncia para o Ministério Público. Essa pessoa é tão mau caráter que teve a capacidade de fazer a denúncia. Ó, já descobri até o horário que o senhor fez a denúncia. 21h55. O cara sentou na cadeira e foi no computador 5 para as 10 da noite para fazer denúncias infundadas. Um promotor de justiça perder tempo e ter que apurar, porque ele é obrigado a apurar. É obrigado a instalar um inquérito e pedir documentos. Só que eu vou descobrir quem é você. Tá? E depois você vai indenizar nós 4 por essas mentiras que você colocou no papel. Eu vou descobrir, você vai responder por denunciação caluniosa, porque você está indicando crimes relacionados a nós. Eu vou te processar por isso, tenho certeza que os 3 vão querer, porque eu vou fazer como advogado e como ofendido e não vou cobrar nada dos 3 colegas para, se possível, te colocar na cadeia eu não vou conseguir, tá? Porque a nossa lei é branda, a pena sua não vai ser para isso. Mas que eu vou te dar trabalho, que eu vou te dar despesa, eu vou, tá? Eu vou descobrir quem é você, sendo mulher, sendo homem, tá? Eu vou descobrir quem foi. Pode escrever isso aí. Me espere que eu vou te achar, tá bom? Eu vou descobrir quem foi. E vou tomar todas as providências cabíveis para você nunca mais mentir e determinar crimes para pessoas que estão aqui representando um povo. Não tem nem fanfarrão aqui, viu, seu covarde? Eu vou descobrir quem é você. Todas as penalidades que couber a você, eu vou entrar pedindo e você vai ser responsável pelo que você colocou no papel. Lembre-se, todo computador tem um ID que fala, tá? Eu vou descobrir de qual ID foi e de qual endereço saiu. O promotor já até me instruiu, tem um órgão superior do Ministério Público, que eles estão fazendo esse serviço agora. Não precisa nem a Polícia Civil investigar. Como foi direto para o Ministério Público a denúncia, é fácil. Vai ser oficiado para eles vão detectar de onde saiu. Então por isso que eu estou falando, eu vou te descobrir. Eu começo esse vídeo relembrando a todos um direito básico que um cidadão possui, que é o de simplesmente fazer uma denúncia, e uma denúncia anônima, se assim preferir. Existe um campo específico no Ministério Público para denúncias anônimas, justamente para evitar que o denunciante se sinta coagido e evite perseguições. É prevista em lei e ela oferece proteção contra retaliações ao denunciante. Aliás, se não houver nenhuma irregularidade, não tem motivo para se incomodar com uma denúncia. Mas uma pessoa... Então, antes de falar o que não deve, põe a mão no bolso e vê seu saldo na conta, vê se você vai ter dinheiro para pagar a indenização. Obrigado. É claro para mim, não apenas nessa, mas em muitas outras falas, a tentativa de intimidar aqueles que desejam expressar suas opiniões e inconformidades em relação a falas e atitudes em relação aos nobres vereadores de Avaí. Como aconteceu, por exemplo, após a cassação do mandato do ex-vereador Colin Martins, em que muitas pessoas expressaram sua indignação nas redes sociais. Houve inúmeras manifestações e opiniões contrárias à decisão da Câmara. Dessa forma, a retribuição que essas pessoas tiveram foram basicamente insultos, ameaças, desrespeito e humilhações. Até tinha diálogo com ele, até conversava. Hoje pra mim não faz diferença nenhuma. A palavra que resume pra mim com ele é derrotado, só isso. Entendeu? É um cidadão que não representa nada, infelizmente. Para mim também, ele vai ter que provar através de um boletim de ocorrência que cada um faça um separado. Para ele ter vários boletins de ocorrência, para não responder um processo só. Então é isso que falta, as pessoas se inteirar dos fatos antes de falar bobeira, besteira. Porque pode amanhã estar respondendo um processo. Como vai acontecer com 2 ou 3 pessoas. E vai acontecer se mais pessoas continuarem falando da Câmara. Para mim é irônico porque ao mesmo tempo que se referem aos munícipes com essas falas, eles também pedem respeito. Todos que quiserem nos criticar, é um direito de você, cidadão. Mas tem educação na hora de criticar. A mesma educação que nós usamos aqui, nenhum de nós ridicularizamos ninguém da cidade. Eu sempre vi você se candidatar, você é um fracassado, André. Você nunca foi eleito. Você que tá com quase 50 anos de idade, nunca, ou mais, não sei, nunca foi eleito na cidade de Avaí. Contra aquele louco que falou que nós somos ilícitos. Eu só queria falar desse cidadão que, com total razão, o vereador Elias chamou de derrotado. E por isso que nós estamos aqui, para representar aquela maioria que vale a pena a gente representar. Não pessoas mesquinhas, insensatas e linguarudas que nem vocês. Tá? Mas o troco vai vir, tá? Essa pessoa, que eu não vou citar o nome, fala de verme, fala de tudo isso, é uma pessoa todo tatuado. Isso eu acho uma vergonha. Um ser humano todo tatuado, aqueles que são todos tatuados, que me respeitem, perdoem, mas eu não aceito isso. Uma tatuagem ou outra, tudo bem. Mas você encher o corpo de tatuagem, piercing, brinco para todo lugar, eu não aceito, tá? Essa última fala eu prefiro nem comentar. Cada um tire suas próprias conclusões a respeito dos estereótipos e de preconceito. Obviamente, essas pessoas foram eleitas para representar a população. Mas será que a população se sente devidamente representada por eles?
Eu não me sinto, de forma alguma. Na última semana, a Câmara voltou a ser assunto nas redes sociais e nas ruas da cidade, por conta de uma fala completamente desrespeitosa, inapropriada e obscena de um dos nobres vereadores. Desse filho da puta embora, fora. É desnecessário que eu use o tempo desse vídeo para advertir sobre a fala do nobre vereador. Todos devem se lembrar de quando um vereador teve o seu mandato cassado por conta de um gesto de expressão corporal. Mas qual será a providência tomada para esse caso? Será que os vereadores ficaram tão ofendidos e indignados com essa fala quanto ficaram com o gesto do vereador que eles cassaram? Ou será que não é sobre o que se faz, mas sobre quem o faz? Muitos vereadores citaram o regimento interno, então eu tomei a liberdade para ler esse documento e encontrei algumas cláusulas interessantes nele. Artigo 136. O orador usará da palavra em termos respeitáveis e compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo às restrições impostas pelo presidente. Artigo 99. É passível de cassação proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Caso não se lembrem, decoro é o acatamento das normas morais, da decência, da honradez e da dignidade. Parágrafo único. Considerar-se-á também incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, ou percepção, no exercício do mandato, de vantagens ilícitas ou imorais. Não que os nobres vereadores estejam abusando das prerrogativas asseguradas a eles. Eu apenas gostei desse parágrafo mesmo. A Câmara é um ambiente que é frequentado por famílias, por jovens, por estudantes e até mesmo crianças. Nem de longe deveria ser um ambiente onde esse tipo de fala é reproduzido. Eu acredito que os outros nobres vereadores tenham ficado tão espantados, indignados e ofendidos quanto eu fiquei e quanto uma boa parte da população também. Acompanho todo o trabalho realizado dentro da Câmara e me admirava quando o vereador cassado levava os próprios cidadãos e alunos para dentro da Câmara, para ouvi-los, para aproximar e para incentivar na participação na política. No atual cenário, não enxergo os vereadores tendo atitudes semelhantes, no intuito de aproximar a população. Pelo contrário, tenho a impressão de que estão afastando cada vez mais a população da participação na política havaiense. É inaceitável que aqueles que ocupam cargos públicos eleitos para representar os interesses da população ajam de maneira tão desrespeitosa. Como vocês viram, é fato discursos que menosprezam candidatos não eleitos, desconsiderando todo o esforço dos indivíduos que se dedicaram ao processo eleitoral. Em outros momentos, a constante ameaça de se abrir boletim de ocorrência contra os manifestantes deixa clara a tentativa de intimidação que resulta no silenciamento de muitas vozes havaienses. Além disso, os insultos e desrespeitos dirigidos aos munícipes durante as sessões legislativas são inaceitáveis e contrários a um comportamento ético e moral. De modo geral, dentro da política, algumas atitudes podem comprometer os pilares da liberdade de expressão e, por vezes, passarem a impressão de serem antidemocráticas. Em vez de respeitar e ouvir as vozes divergentes, alguns políticos optam pelo caminho do autoritarismo. Não que esse seja o caso de Avaí, mas é importante que esses comportamentos sejam observados com cautela e que a justiça seja aplicada para proteger os direitos dos cidadãos e preservar a integridade do processo democrático. Será que, assim como alguns políticos incentivam outros vereadores a processar os munícipes, eu também tenho o direito de incentivar os munícipes a não votar nesses vereadores novamente? Acho que não. É importantíssimo que os políticos compreendam que a imunidade parlamentar não é uma carta branca para agir sem restrições. Embora essa imunidade seja crucial para garantir a independência dos representantes do povo, é fundamental entender que ela não é absoluta. Existe um limite claro entre o exercício legítimo do mandato e o abuso do poder. A imunidade parlamentar não pode servir como escudo para a impunidade de atos antiéticos. Ela não isenta os políticos de responderem por condutas que violem os princípios democráticos. Portanto, é imprescindível que os parlamentares ajam com responsabilidade e respeitem os limites dessa imunidade, lembrando sempre de que estão servindo ao povo e não a si próprios. Assim como eu fiquei inicialmente, não se sintam intimidados, amedrontados ou ameaçados ao exibir as suas inconformidades. Vivemos numa democracia e eu vou fazer quantos vídeos forem necessários. Considerem políticos que têm esse tipo de conduta. Essas paredes, elas não deveriam existir, tem que ser aberto para todo mundo participar. Nós somos movidos a isso. Chegou o momento de nós olharmos para o futuro e ter a certeza que nós iremos viver num mundo melhor, que nós iremos viver numa cidade melhor. E eu vou, desde o início até o fim, trabalhar com essa responsabilidade. Nós somos eleitos aqui em cargos eletivos, escolhidos pelo povo. Então, ele tem começo, meio e fim. E que todo cidadão ele pode vir no futuro sentar aqui nessas cadeiras, como nós estamos sentados hoje. É do direito do povo a participação da vida política na cidade. E esse poder ele não pode se restringir a poucas pessoas, né? Ser inacessível.
Nós somos o 5º maior país do mundo, então nós temos que incentivar a participação das pessoas, nós temos que encorajar as pessoas a participarem. Né? Eu estou falando dessa pluralidade, dessa diversidade que é composta pela sociedade. E quando eu não era vereador, eu olhava para a Câmara, as portas fechadas, 9 cabeças, 9 pessoas tomando uma decisão sem a participação do povo. As pessoas pensam isso, tá? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Mas na hora que fizeram uma barreira e a população ficou para fora da Câmara, aqui dentro o discurso e a leitura foi outra. Então é algo da gente repensar, porque nós somos escolhidos pelo povo e devemos uma justificativa para o povo. Mas nós estamos vivendo num país onde coloca um preço na cabeça de quem pensa. Nós estamos vivendo num tempo de opinião. E por aqui, quem tem opinião morre. E eu sou uma pessoa que tem opinião. E eu vou lutar. Eu sempre vou lutar.